vou te mostrar, eu vou te mostrar as perguntas agora. A gente já vai ter combinado as perguntas, olhado, ver se você lembra de alguma e me fala qual que você vai responder. Ou eu falo qual que eu vou responder. 1, 2, 3 ou 4. Passa a mão no cabelo, mostrando qual. Tá. Vou começar pela questão 1. Explique com suas palavras por que podemos dizer que a ciência e a filosofia nasceram juntas. Tá, resposta. Porque a ciência nasce com o mesmo intuito que a filosofia. E por isso, bastante tempo, elas caminharam juntas, sendo identificadas com a mesma forma de conhecer. Tá, vou repetir a pergunta. Resposta. Por que a ciência nasce com o mesmo intuito que a filosofia e por bastante tempo elas caminharam juntas, sendo identificadas como a mesma forma de conhecer. Essa foi a resposta da 1. Escreve rápido, com lápis, tá bom? Tá, agora eu vou para 2. 2 não, vou por questão, não vou falar numeração, vou por questão. Explique com suas palavras em que medida a realidade representada por meio do Logos se distancia dos mitos. Resposta. À medida que a realidade representa por Logos se distancia dos mitos, é que os logotipos são baseados em fatos, evidências e argumentos racionais. Enquanto os mitos são baseados em crenças, lendas e superstições, Logos também é usado para explicar os fenômenos da natureza, enquanto os mitos tendem a dar explicação místicas ou sobrenaturais. Por fim, Logos é usado para acumular conhecimento sobre o mundo natural, enquanto os mitos são usados para explicar a relação entre humanos e divindades. Vou repetir a resposta. À medida que a realidade representa por Logos se distancia dos mitos, é que os logotipos são baseados em fatos, evidências e argumentos racionais. Enquanto os mitos são baseados em crenças, lendas e superstições, Logos também é usado para explicar os fenômenos da natureza, enquanto os mitos tendem a dar explicação místicas ou sobrenaturais. Por fim, Logos é usado para acumular conhecimento sobre o mundo natural, enquanto os mitos são
usado para explicar a relação entre humanos e divindades. Tá bom, vou agora para a próxima. Explique com suas palavras de que maneira o surgimento de uma realidade constituída por relações de causa e efeito entre fenômenos naturais se contrapõe à visão mítica do mundo. Resposta. O pensamento mítico O pensamento místico consiste em uma forma pela qual um povo explica aspectos essenciais da realidade em que vive. A origem do mundo, o funcionamento da natureza e dos processos naturais e as origens deste povo. Vou repetir a resposta porque acho que ficou meio confuso. O pensamento mítico O pensamento mítico consiste em uma forma pela qual um povo explica aspectos essenciais da realidade em que vivem. A origem do mundo, o funcionamento da natureza e dos processos naturais e as origens deste povo. Agora vamos para a próxima pergunta. Explique com suas palavras em que medida a concepção do ser humano como um animal simbólico se contrapõe à concepção clássica do ser humano como um animal racional. Vamos lá. Resposta. A concepção de animais simbólicos se dá pela nossa relação com o mundo, da qual não é totalmente pautada em uma lógica ou tem redação biológica e sim da nossa... Me embolei aqui, vou ler de novo. A concepção de animais simbólicos se dá pela nossa relação com o mundo, da qual não é totalmente pautada em uma lógica ou tem redação biológica e sim da nossa atribuição de sentimentos e simbolismo a diversas questões diferentemente do conceito de animais racionais, onde o indivíduo é movido a uma coerência totalmente lógica no conceito de animais simbólicos. Existem outros elementos que nos orientam, como individualismo, a contraposição
Individualismo. Ponto. A contraposição está na concepção da maneira de como nos relacionamos com o mundo. Ok. Agora a gente vai para 2. Não tem... Vou voltar. Vou repetir, porque eu acho que ficou embolado essa questão. Tá. A concepção de animais simbólicos se dá pela nossa relação com o mundo, da qual não é totalmente pautada em uma lógica ou tem radiação biológica, e sim da nossa atribuição de sentimentos e simbolismo a diversas questões diferentemente do conceito de animais racionais, onde o indivíduo é movido a uma coerência totalmente lógica. No conceito de animais simbólicos, existem outros elementos que nos orientam, como individualismo. A contraposição está na concepção da maneira de como nos relacionamos com o mundo. Próxima. Eu falo número, mas não tem número, Rebeca. Tá. 1. Como vimos em sala de aula, a teoria da natureza de Anaximandro toma como princípio da realidade ou arqué o ilimitado apeiron, um princípio divino ordenador do movimento da natureza. Este caráter divino, o princípio de Anaximandro, pode ser identificado com o mesmo lugar dos deuses da visão mítica do mundo. Agora eu vou responder. O apeiron não pode ser identificado com o mesmo lugar dos deuses da visão mítica, pois o apeiron é a força que move a physis, natureza, abre parênteses, natureza. De acordo com as próprias leis da physis, ele não possui uma vontade própria, como a de um Deus. Vou repetir a resposta. O apeiron não pode ser identificado com o mesmo lugar dos deuses da visão mítica, pois o apeiron é a força que move a physis da natureza. De acordo com as próprias leis da physis, ele não possui uma vontade própria, como a de um Deus. Ele não possui uma vontade própria como a de um Deus. Tá, próxima questão. Explique
com suas palavras, de que forma a teoria de Anaxímenes, que toma por princípio o ar, herdou aspecto tanto de Tales de Mileto quanto de Anaximandro? Resposta: Anaxímenes acreditava que o princípio da realidade era o ar, assim como Tales com H, tá, Rebeca? Acreditava que a água era o princípio de tudo. Porém, Anaxímenes acreditava que todos os outros elementos surgiam pela transformação do ar. Assim como Anaximandro acreditava que o Áperon transformava os materiais. Vou repetir. Anaxímenes acreditava que o princípio da realidade era o ar, assim como Tales acreditava que a água era o princípio de tudo. Porém, Anaxímenes acreditava que todos os outros elementos surgiam pela transformação do ar, assim como Anaximandro acreditava que o Áperon transformava as matérias, ou a matéria. Tá bom. Agora eu vou para a última prova, a questão da última prova dele, que eu respondi. Rebeca, provavelmente a questão que eu vou ler aqui é um pouquinho grande, mas provavelmente pelo comecinho você vai identificar se ela estiver aí na prova, tá bom? Uma das passagens mais conhecidas das ideias de Zenão de Zeleia é chamado paradoxo da dicotomia, que nos conduziria à conclusão da impossibilidade de se mover de um ponto qualquer ao outro qualquer espaço. Explico com suas palavras porque o simples gesto de caminharmos de um ponto ao outro não poderia significar aos olhos de Zenão como uma objeção razoável à sua posição. Objeção. A objeção é essa aqui: razão ou argumento apresentado em uma oposição a um teste previamente enunciada. Tá, eu vou ler a resposta. Resposta. Antes de chegar a um ponto de um percurso, teria que percorrer a metade dele, ou seja, ao contrário da experiência, a razão diz que o movimento não passa apenas de uma ilusão. Vou repetir. Antes de chegar a um ponto de um percurso, teria que percorrer a metade dele, ou seja, ao contrário da experiência, a razão diz que o movimento não passa apenas de uma ilusão. Agora eu tenho duas respostas. Se a questão que eu li agora tiver na prova também, você pode responder essa que eu vou falar primeiro,
É a mesma coisa, tá? Só que com coisas diferentes. Você responde essa primeira, tá bom? Tá fechado. Não é uma pergunta, é uma ordem. Me perdoa, mas é a mesma coisa. Tá bom? Tá. Vou explicar. Explicar não, vou falar a questão. Explique com suas palavras em que medida o atomismo de Demócrito incorporou elementos tanto do mobilismo quanto do elatismo. Vou falar a resposta que você vai responder agora, tá? Se tiver na prova. O mobilismo definia que a relação do princípio era que a razão do princípio era um movimento que as coisas estariam em movimento constante, o que faz relação com o que Demócrito defendia, que tudo era movimento de atração e repulsão de átomos. Tá, vou repetir. O mobilismo definia que a relação do princípio, a razão, era o movimento que as coisas estariam em movimento constante, o que faz relação com o que Demócrito defendia, que tudo era movimento de atração e repulsão de átomos. Tá bom. Agora eu vou falar minha resposta, tá bom? A minha tá meio Bom, vimos que a escola mobilista retrata a realidade como movimento, fluidez, etc. Ponto. Já a escola eleática opõe-se a esse pensamento, trazendo a ideia de que a realidade é eterna, perfeita, única e imutável. Ponto. Ambos os pensamentos em questão, quando em fusão, classificam o átomo, correspondendo suas características. Pontinho, pontinho. O átomo é perfeito, eterno e único, porém encontra-se sempre em movimento e dinâmica. Vou repetir. Tá. Vimos que a escola mobilista retrata a realidade como movimento, fluidez e etc. Ponto. Já a escola eleática opõe-se a esse pensamento, trazendo a ideia de que a realidade é eterna, perfeita, única e imutável.
Ambos os pensamentos em questão, quando em fusão, classificam o átomo correspondendo suas características. O átomo é perfeito, eterno e único, porém encontra-se sempre em movimento e dinâmica. Tá, agora a gente se olha, provavelmente a gente já vai ter, eu não sei se eu falei isso no início do áudio, mas eu tô falando de novo. Mas acho que não vai adiantar, porque já vai ter escrito as respostas. É isso, mano. Espero que tudo de bom pra gente dê tudo certo. Tamo junto.